Cumprimentamos todos com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Glórias a Deus. Hoje temos um tema muito importante, extinto na terra, a nova aliança. Hebreus capítulo 8 e o versículo 6. Leiamos a palavra de Deus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Senhor, Mestre Redentor e Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por tua palavra nesta noite. Fala conosco, sumo sacerdote Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Vamos falar nesta noite, no específico, a nova aliança, né? Glórias a Deus, porque aqui nós referimos dentro da Escritura Sagrada que Cristo é o mediador de uma nova aliança, de uma melhor aliança, né? Melhor que aquela que foi feita a Moisés, agora interpretando toda aquela para uma melhor aliança, confirmada também em melhores promessas. Para as pessoas sem conhecimento, a nova aliança nada representa. Vocês sabem que foi trocado pela graça, não sabem? Então, hoje é a graça, não é nova aliança mais. Mas as tribos dos filhos de Israel não reconhecem a graça, reconhecem a nova aliança. Para as pessoas sem conhecimento, a nova aliança nada representa, porque trocaram pela graça que hoje conhecemos. Precisa a humanidade conhecer o sumo sacerdote Jesus que viveu na terra, Porque conhece Jesus, mas não conhecem o sumo sacerdote Jesus. Atualmente, muitas pregações falam que ele não se tornou sumo sacerdote. Existem muitos dogmas religiosos, muitas pessoas que se dizem bastante conhecedora ainda têm a pose de dizer que a nova aliança não existe, existe a graça. Porque estamos num tempo que pecar pode, Deus é obrigado a perdoar. Os descendentes de Israel acreditam que Cristo trouxe espiritualidade à terra e que é necessário autenticar o seu sacerdócio para ser circuncidado e se tornar herança de Abraão. A missão do Senhor, segundo a Escritura Sagrada, foi restaurar o que os homens destruíram. Então hoje vocês veem que é necessário ter o sacerdócio de Cristo para ser circuncidado. Ontem até falamos esse assunto, né? Estudo pelo zelo, quem não tem pode adquirir, a gente pode passar para as pessoas abaixarem o zelo, né? Até explicamos no zelo que ontem que de qualquer forma para entrar na cidade santa precisa ser circuncidado, Agora muita gente, antes que a gente explica, isso acontece com pessoas que, entre aspas, dizem ser religiosas. Olha, ele está pregando, né, o que eles falam, a lei. Olha aí o que eles falam, né? Está pregando lá naquele tempo do Antigo Testamento. Sendo que o apóstolo Paulo disse que todos precisam ser circuncidados de igual modo. É verdade. Você acha que a circuncisão caiu? Você acha que a circuncisão agora não existe mais? Se a própria palavra nós entendemos ontem, nós explicamos ontem, que a circuncisão é perpétua. Se ela é perpétua, ela não pode cair.
ela pode mudar o jeito de agir, mas não pode cair. É igual o sábado. Ele também é um sinal, é um perpétuo. Ele também não pode cair, mas mudou a forma de agir, né? Então, o que as pessoas pensam, né? Eles não sabem discernir as coisas e pegam uma coisa falsa e te condena por aquilo. Mas vamos ouvir aqui Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, assuma o que temos dito, é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. É isso, nós temos um sumo sacerdote tal, poderoso, que está sentado à destra da majestade. Assim que Roma se tornou um grande império e domina Jerusalém, os mandamentos de Deus perecem. Eles trouxeram para Jerusalém 613 leis ismaelitas e as implantou. Conforme o costume daquelas tribos, eram 2 sumos sacerdotes que liam os livros sagrados, porquanto em Israel empossavam um sumo sacerdote da linhagem de Arão. Assim prevalecia o pacto do Todo-Poderoso com a nação judia. Mas a lei, apoderando dos hebreus, desaparece o justo da terra. Em seguida, Herodes constrói o segundo templo, que muito logo, 80 anos depois, é destruído. Então vocês veem que vindo aí o ismaelismo, eles trazem as leis. Hoje nós sabemos, né, que a lei nada mais é do que a lei ismaelita. A lei não tem nada com lei de Deus, tá? Se você pegar a interpretação da palavra lei, você vai ver algo chamado mordaça, né? Ou você faz ou você faz. É como qualquer lei secundária que você conhece no seu país. Olha, a lei é você não passar no radar na velocidade X. Eu vou desobedecer a lei e vou passar. Você pode passar, mas você vai pagar o preço. Mas a lei é, por exemplo, um exemplo que não existe esse tipo de lei. Vamos colocar um exemplo que tenha, né? A lei é ficar em casa das 10 da noite em diante. Você pode sair? Pode, mas você vai para o xilindró. É o exemplo. Então, lei, eu chamo isso. E Deus nunca deu lei para ninguém. Porque com a lei não existe livre-arbítrio. Não existe opção. A lei é a mordaça. A lei é o pega-pega. Não existe nada de opção. Então, ou você cumpre ou você sofre não cumprindo, né? Mas o que Deus quer para que nós entendamos melhor, que Ele deu os mandamentos. Mandamentos é o quê? É algo de instrução para sermos observadores, para observarmos. Então, se você quer viver bem, obedeça os mandamentos. Mais profundo, você quer obter a salvação, você aprenda a interpretar os mandamentos pelo sumo sacerdócio de Cristo, acreditando nele, então terá o arrebatamento para você, tá bom? Vamos lá. Então vocês sabem que lei é isso aí, tá? Então quando alguém fala para você, é lei, é isso, é aquilo, então você chega aqui na palavra, que nós vamos ler aqui, né, daqui a pouquinho. Então você encontra alguém dizendo que João foi o último profeta da lei, né? Qual lei? A lei de Moisés, não é isso? Então falam isso. Mas depois você encontra João falando que ele não era profeta. E aí? Pastor, ele não quis se exaltar, mas quis mentir. É homem de Deus e humilde o bastante para não mentir. Então não existe mentira na palavra. Não existe.
O que existe é contradição de coisas humanas. Coisas humanas há sim contradição, mas as coisas espirituais não há contradição. O pastor, ele pega muito no extremo que quer corrigir Deus. Não quero corrigir Deus e jamais terei essa capacidade. Nunca quero ter essa capacidade. Quem sou eu? E jamais Deus vai fazer uma coisa para me corrigir ele, porque a sabedoria dele é infinita. Se existe alguma coisa que está contradizendo é porque é dedo do homem, não de Deus, tá? Louvado seja Deus. Mas, prosseguindo o versículo, Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Isso quer dizer a queda do templo, que sabemos que foi no ano 70, certo? Então foi esse período que Israel foi levado cativo, tá? Glórias a Deus. Cristo nasceu onde? Belém. E tendo em vista a antiga aliança. Então ele nasceu na antiga aliança. Aquele tempo também era considerado ruim. Não era um tempo bom. O Senhor já era esperado pelo judaísmo, uma vez que o seu povo seguia as profecias. Então você vê que Israel seguia as profecias, tá? E o Messias era esperado. Inclusive Israel até hoje espera o Messias. Logo que o mestre nasceu, ainda sendo criança, o Herodes já desejava matá-lo a todo custo. Na terra, o glorioso viveu sob a influência da antiga aliança. Então, todo o tempo do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, foi o tempo da antiga aliança, tá? Ele começou, ele ensinou, ele diz que iria, que viria, mas ele mesmo viveu na antiga aliança. A nova aliança foi depois da sua morte, tá? Glórias a Deus. Ainda sendo filho de Deus, foi batizado no Jordão para entrar na outra etapa de salvação. Estava mudando agora a forma das pessoas terem salvação de Deus. Nela, os mandamentos seriam anunciados claramente. Então, agora nós estamos nessa nova aliança e os mandamentos são anunciados claramente, tá? Então, o diabo ele quer tirar as nossas interpretações profundas da Bíblia de duas formas, né? Porque, aliás, é uma confirmação, né? Nós temos duas formas, é uma forma escrita para trazermos e depois lendo e ajudando a interpretar mais ainda. E o diabo não quer esse tipo de interpretação bíblica, porque ele sabe que poucas pessoas perecerão nessa meta de ensino, tá? Ele não quer que as pessoas se salvem. Então ele luta para tirar de quem tem visão de Deus a palavra verdadeira. Quem entendeu diz aleluia? Glórias a Deus. Naquele tempo, a palavra verdadeira saiu do mundo obscuro e todos perceberam a luz do Eterno brilhar no horizonte. Tá? Tem isso na Bíblia? Não tem. Portanto, eu não estou escrevendo Bíblia, tá? E nem reescrevendo Bíblia. Eu estou interpretando Bíblia. Quem é que é a luz do horizonte? Quem? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Louvado seja Deus. Mateus 2:13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. É isso.
Essa realidade que aconteceu quando Jesus nasceu. Não foi o que falamos? Que Herodes queria matá-lo a todo custo? Olha aí o versículo confirmando, né? Quando Jesus foi batizado por João, lá na frente, o Pai e o Espírito Santo estavam presentes, uma vez que a palavra diz vir o Espírito Santo em forma de pomba corpórea. Isso afirma que o sacerdócio levítico já havia terminado, tá? Então o sacerdócio levítico estava agora à base de sombra, tá? Já havia terminado. Mas por que o sacerdócio levítico terminou quando Jesus batiza?